Bom, agentes do BOP começam a testar câmeras nos uniformes a partir da próxima segunda-feira. Todos os agentes do batalhão de operações devem passar a usar os equipamentos. A medida ocorre após uma decisão do ministro do STF, Edson Fachin. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as câmeras gravam as ações dos agentes com a intenção de proteger os cidadãos e também os policiais. Enquanto isso, o governador de São Paulo voltou a dizer que não acredita que câmeras no uniforme de policiais protegem cidadãos. Tarcísio de Freitas afirmou que o seu governo não vai investir na implementação do equipamento. Ele acredita que a prioridade deve ser monitoramento e contratação de mais agentes de rua. Esse é um tema que divide opiniões, Dávila. É verdade. E é uma pena que divide opiniões, porque nós já temos as estatísticas que mostram como isso ajudou a melhorar a qualidade da segurança pública, protegeu policiais que eram acusados antigamente por uma ONG esquerdista que estava entrando, matando todo mundo. Não, as câmeras, isso protege inclusive o policial. Então, assim, as evidências deixam claro que a utilização de câmera é bom para a segurança pública, é bom para o cidadão e é bom para o policial. Olha, Dávila, eu vou fazer uma observação. Eu entendo, eu sou favorável também à questão do uso das câmeras nas fardas, não vejo problema com relação a isso, mas o que me chama a atenção é nós termos uma decisão judicial que venha a determinar que o Estado coloque câmeras na farda dos policiais. Bom, quem tem que fazer a avaliação se tem orçamento, quem tem que fazer a avaliação de onde vai alocar os recursos é o poder público. Muitas vezes nós vamos ter uma determinada linha política que vai vencer, vai adotar uma preferência, uma prioridade, outra linha política depois vence, adota suas prioridades e por aí vai adiante. Agora, o judiciário vir determinar que seja tomada essa providência essa que é extremamente custosa. E aí começa a levantar outras discussões, como, por exemplo, o próprio servidor, o próprio policial que fala, poxa, tá gastando não sei quantos milhões para colocar a câmera na farda, mas o vencimento do servidor público, do policial militar, ele é daquele tamanho. Então, são questões que têm que ser avaliadas por quem está no comando e não pelo judiciário. E para você, Piper? Eu acho que as câmeras elas dão muito mais transparência à ação dos policiais. Isso é ótimo para o policial, é ótimo para o cidadão, ótimo para as comunidades. Inclusive, é muito bom até para que os policiais recebam depois melhores informações, sejam mais bem treinados. Porque a gente já falou sobre isso aqui, né? Não é só a questão de mandar o policial lá para o fronte, ele tem que estar bem equipado e muito bem treinado, ele tem que saber o que fazer, para que também não haja de forma impetuosa e arriscada, como de vez em quando a gente vê, né? Às vezes o policial age de forma assodada e a gente tem que reconhecer que isso é do ser humano, às vezes, quando ele está envolvido numa situação de altíssimo risco. Não é fácil ser policial, não é fácil sair de casa todo dia para proteger o cidadão tendo no seu horizonte a perspectiva de tomar um tiro, de eventualmente nem conseguir voltar para casa. Então, é uma atividade muito, muito difícil. E as câmeras, eu acho que elas são um componente que ajudam o exercício dessa atividade. Agora, de fato, eu também sou contra esse tipo de decisão judicial que não leva em conta a questão orçamentária. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Eu sou contra a decisão do governador, mas eu acho também que não é um tema para a justiça resolver. É verdade. Isso é um ponto que o Vilela trouxe que é muito importante. Não pode toda hora, a gente está falando de abocanhar liberdade de expressão, liberdade de opinião, aqui abocanhar a autonomia dos governadores. Isso é abocanhar a autonomia dos governadores. Quem foi eleito pelo povo são os governadores, não foram nenhum juiz. E juiz não pode interferir no poder exclusivo que cabe ao governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de qualquer estado, que é tomar conta da sua polícia local, da sua polícia militar, da sua polícia civil. Então está correto aqui a observação do Vilela, que nós não podemos deixar que adentre de novo uma interferência do poder judiciário na autonomia exclusiva do poder executivo no sistema federalista. Houve manifestação também do Barroso, nesse caso, né? Julgando
improcedente um pedido da Defensoria pedindo o retorno do uso de câmeras corporais em operações realizadas por policiais. A decisão foi agora, do último dia 30. A ação foi do dia 14, tem como objetivo reverter uma decisão do TJ. E aí o Barroso disse que a discussão é relevante, mas avaliou que o tema tem impacto, entre outros, sobre os cofres públicos. Ele decidiu que o assunto precisa ser analisado por todas as instâncias inferiores. E aí, no fim do dia, ele disse que é um debate importante, mas concordo, ministro, com vocês, de que essa não é uma decisão que cabe ao tribunal. No entanto, o Supremo tem sido acionado para deliberar sobre esse tema. Aqui em São Paulo, isso foi objeto de uma discussão importante durante a campanha. Esse foi um tema que dividiu posições, né, Piperno? Sim. Durante a campanha eleitoral. Claro, inclusive um dos defensores disso, obviamente, era o então governador Rodrigo Garcia, que no segundo turno apoiou o Tarcísio, mas eles tinham, de fato, opiniões conflitantes sobre esse tema. Uma coisa que eu vejo que a gente tem que ter muita clareza é em saber ganhar e saber perder. Então, quando você perde um processo eleitoral, é natural que que a outra política que foi colocada pelo vitorioso é essa que vai ser lançada à frente, no caso do governo do estado, por exemplo. E aí, nesse sentido, nós temos o inconformismo e o que é pior, você levar a determinadas práticas antidemocráticas. Como nós tivemos aqui em São Paulo, uma paralisação chamada de greve, mas isso não é greve, porque não se trata de negociação, de nenhuma benfeitoria, de nenhum benefício para a categoria, mas tivemos essa paralisação para fazer com que o governo do estado não privatizasse. Ora, essa foi a bandeira que saiu vitoriosa no processo eleitoral. Quer se manifestar? Deve se manifestar. Com ordem, dentro da legalidade, não tem problema nenhum. Agora, vir a se utilizar da estrutura do poder público para fazer, para usar o termo extorsão, que o Piperno gosta, por exemplo, para fazer a política de extorsão, aí realmente passa do limite da civilidade.